Olá, como que em um prédio de um arranha-céu, onde conforme ele vai subindo, ele vai ficando mais estreito, as cargas não ficam muito maiores no centro e o meio do prédio não afunda. Porque se for pensar, a maior parte dos arranha-céus eles seguem o mesmo padrão. Eles começam com uma largura considerável e conforme eles vão subindo, vão afinando, eles vão reduzindo o tamanho. Okay? O Burj Khalifa, fiz um vídeo recentemente, tem justamente esse padrão. Agora, o problema que eu vou ter aqui, pensa, imagina se aqui eu tenho 300 andares aqui, mas aqui eu tenho 100 andares aqui, o que vai acontecer é simples. Aqui, tecnicamente, deveria ter 3 vezes mais carga. É o que muitos engenheiros acreditam, até porque se você for pegar, por exemplo, um sobrado, ok? Imagina um sobrado que ele é assim, ó, tá? Ele é um sobrado onde uma parte é terra e uma parte é 2 pavimentos. Essa região que tem 2 pavimentos realmente vai ter próximo do dobro da carga. Ok, claro, mas a laje de cobertura tem uma carga menor. Ok, tá, você entendeu a situação. Vai ser próximo a 50% da carga nessa ponta comparado aqui. Ok, realmente isso acontece. Agora, isso acontece ainda em prédios? Ou o que faz isso acontecer? O que faz isso não acontecer? Essa resposta vem de resistências materiais. Mas a regra basicamente é a seguinte: qual a capacidade da estrutura de enviar cargas horizontalmente entre um elemento estrutural e outro, ok? Isso que vai determinar. E para demonstrar isso, eu fiz um modelo de um prédio com cargas apenas centralizadas, ok? Então, reduzindo aqui, eu fiz um prédio, ok? E o que eu coloquei nesse prédio? Eu coloquei apenas uma carga de 100 toneladas nos pilares internos. E nos externos, não tem nada. E sendo um prédio alto, ó, eu coloquei 2 andares de outrigger, que é o andar onde é feita uma viga da altura do andar. Tá? Imagina que está sendo feito vigas em cada andar e em alguns andares é feito uma viga de 3, 4 metros de altura. Ok? Tá? Na verdade, arranha-céus geralmente dificilmente usam vigas, né? Eles têm que usar paredes estruturais em vez disso, mas é o mesmo princípio. Faz uma região, como se fosse um maciço de concreto a cada tantos andares. Você tem um projeto, quantos são, tudo mais, mas é só um exemplo. Tá? Ou qual a posição exata deles. Mas a questão é, dessas 100 toneladas, o que vai acontecer aqui? E isso que é interessante, ó, cálculo, força aqui, ó. Eu quero demonstrar apenas a carga axial, ok? Tá? Então aqui, ó, 99,2, não foi exatamente 100, tá? O que aconteceu é que aplicando uma carga 100 aqui, ó, vai ocorrer uma pequena deformada da viga, ok? E consequentemente, essa viga aqui deformando um pouquinho, vai mandar um pouquinho de carga para o pilar da ponta, ok? Aqui tem 99,2, aqui tem 0,8, só que tem 0,8, depois tem 1,6 quase, depois tem quase 2,4, ok? Então, isso é normal acontecer, tá? Uma carga aplicada em um ponto da obra, realmente uma mínima parte, dependendo da rigidez dos elementos, claro, e a posição deles, vai migrar para outros pontos, ok? Só que o que acontece aqui? Bom, aqui tem 98, 97, tá? Sendo muitos unidades para realmente ter uma diferença considerável. Mas aqui entra a questão. Quando a gente passa do outrigger, tá? Que esse X aqui, ó, como se fosse uma trícia mega rígida, vai para 62 toneladas de força e aqui 37, ok? E quando descer até o outrigger lá embaixo, está em 60 e 39. E daí quando eu chego no segundo outrigger, 51 e 48, ok? E quanto mais se aproxima da fundação, mais próximo chega de 50 toneladas de força para todos. Ok, por qual motivo isso acontece? A gente consegue ver claramente que o salto mesmo, né, tá sendo onde chegou, digamos, o primeiro outrigger, ok? Tá? Se tivesse só o trigger lá embaixo, aconteceria o salto lá embaixo. Se tivesse só um outrigger aqui em cima, aconteceria o salto na hora que chegasse um outrigger acima. Okay? Então não é uma questão que tem que ter outrigger nesse andar específico, não. Mas a questão é que quando chega no outrigger, a carga salta para um monte de lugar ao mesmo tempo. Uma carga concentrada se redistribui, ok? Tá? O que está acontecendo com a carga para ela redistribuir? Então, digamos que aqui tem um andar de outrigger. O que vai acontecer aqui para que a carga dessa aqui, ó, reduza um pouco a carga que vem para cá e venha um pouco mais de carga para cá e para cá? O que acontece? O que gera isso? Tá? O que o pavimento outrigger é? Ele é um pavimento de
Contraventamento. Deixa eu dizer, mas isso aqui é carga gravitacional, não tem nada a ver com vento. Não, mas tem a ver com rigidez horizontal. Ok? Quanto mais rígido horizontalmente, quanto maior a capacidade de distribuir cargas horizontais em um prédio, mais bem distribuído ficam as cargas, inclusive as cargas verticais, porque a estrutura que transmite as cargas horizontais também transmite cargas verticais, porque na prática, né, o vento, apesar de gerar forças horizontais, ele vai gerar momento, então acaba gerando mecanismos de biela tirante, né? Então, se eu tenho um vento batendo num prédio, o que vai acontecer é que eu vou ter um mecanismo assim, né? No caso de um mecanismo assim, se for imaginando uma parede estrutural, se for uma porte que vai gerar efeito de porte igual, que também vai gerar forças verticais na estrutura. Ok? Então, essa que é a situação que acontece em qualquer arranha-céu. Então, se aqui tem, sei lá, 50 andares, aqui tem 100 andares, aqui tem 150 andares, não importa. Okay? Tá? O que vai acontecer é que se a média de andares for 100, toda a fundação aqui, ó, vai suportar 100. Ok? A pressão nas paredes vai ser praticamente igual. Baseado em quê? Baseado na prática, na área. Ok? Mas, se a gente for realmente ser específicos, né, vai ser a área de cada parede, ok? Multiplicado pelo módulo da densidade de cada parede. Deu somatório. Então, se por algum motivo foi feito parede de material diferente, se for feito uma coisa diferente, beleza, pode ter diferença, mas caso contrário, se todas as paredes forem de concreto igual a maior parte dos arranha-céus são, concreto da mesma resistência, não, esse aqui vai ser de 80, esse aqui vai ser de 60, daí começa a complicar. Tá, mas também segue o mesmo padrão, tá? Vai ser distribuído pela rigidez da parede. Ou seja, quando aqui for descer 20 centímetros, para descer 20 centímetros aqui, ó, o wall trigger vai impedir que isso aqui desça 20 centímetros, sem descer aqui 20 centímetros, sem descer aqui 20 centímetros, e sem descer aqui e aqui, ok? Então o que vai acontecer na prática? Se aqui fosse descer 20, na prática tudo vai descer uns 3 ou 4, porque a carga vai se espalhar por todo o prédio, ok? Isso é um efeito que ocorre sempre, tá? Agora entra a questão. Não teria o risco de que, se a estrutura tem uma baixa rigidez a forças horizontais, a carga não se distribua? Sim, tem. Tá? Felizmente, até hoje, nunca foi feito um prédio arranha-céu sem resistência contra cargas horizontais. Porque senão, e os que foram feitos não estão de pé para a gente saber, ok? Então a questão é que, se algum dia eles fizeram um arranha-céu onde não tem capacidade de distribuição de cargas horizontais, não se preocupa, o vento vai derrubar ele muito antes, ok? Quanto mais alta a obra, maior a capacidade necessária de distribuição de cargas. Ok? Entendido isso aqui? Então, o que vai acontecer é simples. Num sobrado, realmente, um sobrado, ok? Eu tenho um sobrado e esse sobrado, ele tem uma parte que tem um pavimento e 2 pavimentos. Tá, o seu sobrado tem uma alta rigidez horizontal? Não. O sobrado tem uma rigidez baixa, porque ele é pequeno. Ok? Tá? Ele tem 2 pavimentos, ele não precisa de uma rigidez alta para forças horizontais, ele tem que ter uma rigidez para suportar vento em um sobrado, não para suportar um vento de um prédio. Ainda precisa de uma certa rigidez horizontal, mas é bem menor. Agora entra a pergunta. Mas eu não poderia fazer um prédio com um sobrado com uma alta rigidez horizontal? Poderia. Ok? E se eu fizesse um prédio, um sobrado, com uma alta rigidez horizontal, ele não teria problemas bem menores de recálculo diferencial, por exemplo? Digamos que eu faça um sobrado numa obra de pequeno porte, um sobrado normal, ok? Tá? Mas é um solo fraco, ok? Não é um solo muito eficiente, são 5 golpes ali que dificulta fazer sapata, mas o cliente determinou que ele quer fazer sapata, que ele acha que fazer uma fundação estaqueada é muito caro e ele acha legal fazer sapata, então ele resolveu que ele vai fazer sapata. E o engenheiro acatou essa ideia. Se eu tivesse uma estrutura, se eu escolhesse um sistema estrutural, se eu escolhesse uma concepção estrutural que maximizasse a minha rigidez, eu ainda eliminaria problemas, reduziria problemas de recálculo diferencial. Okay? Então, se eu tivesse uma maneira de pegar uma obra de um sobrado e, através de algum método, aumentar a rigidez para reduzir os picos de cargas, ser muito mais eficiente. Felizmente, esse método estrutural já existe. Tá? É uma novidade, inventada mais ou menos 10 mil anos atrás, que se chama
alvenaria estrutural, ok? Tá? E na verdade, o Burj Khalifa é a mesma coisa, só que ao invés de fazer alvenaria estrutural de tijolo ou de bloco, eles fazem o quê? Eles fazem alvenaria estrutural de parede de concreto maciça de 50, 60 centímetros, ok? Tá? Mas é o mesmo princípio. Um sistema, na verdade, até vou chamar o termo correto, porque daí o Burj Khalifa não é alvenaria estrutural, ele é o quê? Parede estrutural, ok? Tá? Um sistema de parede estrutural vai ter capacidade de distribuir as cargas de uma maneira muito mais abrangente. Se correr qualquer pico de cargas em uma parte da fundação, ele consegue distribuir para outra parte da fundação. Tá? Além disso, a carga vai mais distribuída para a fundação, então é mais fácil justificar um sapato nesses casos. Entendido? Então a questão é que, sim, é perfeitamente possível em uma obra de um sobrado eu evitar os mesmos efeitos aqui, ó, através de uma alta rigidez horizontal. Tá? E o Burj Khalifa, no caso, né, apesar dele ter um sistema de parede estrutural, ele ainda combina com outriggers. Por quê? Eles não querem fazer um prédio com uma alta rigidez, eles querem fazer o prédio com a maior rigidez horizontal do mundo para ser o prédio mais alto do mundo, ok? Por isso eles precisavam fazer parede estrutural, tá? E também pavimentos outrigger que conseguem transmitir a carga mesmo entre paredes que não se conectam diretamente, ok? Um prédio de alvenaria estrutural sabe uns 4 pavimentos, 5 pavimentos, tá? Um pouco dessa eficiência até na laje ocorre, tá? Mas conforme a obra ficando mais alta, é preciso uma rigidez muito maior. A questão é que, mesmo em obra de pequeno porte, você pode usar esse mesmo artifício aqui para evitar que uma carga maior em um local não gere problemas na fundação através de um sistema de alta inércia horizontal. E um exemplo disso é a parede estrutural, se bem que no concreto armado muitas vezes não consegue fazer isso com alvenaria participante, ok? Tá? E também tem a questão que um dos métodos mais eficientes de fazer isso com a mão de obra que tem no Brasil é utilizando o quê? Alvenaria amarrada. Ok? Tá? Porque a gente consegue manter os elementos estruturais para um caso sobrado, então isso aqui pode ser resolvido tranquilamente. Ok? Tá? Tanto a estrutura totalmente amarrada ou como a alvenaria participante, que na prática ela acaba tendo uma eficiência maior mesmo com blocos comuns que a gente imagina se a gente for seguir à risca o cálculo do NBR 16868 por algumas questões específicas do tipo de tijolo que a gente tem, mas isso eu abordo para outro vídeo. Tá? A questão aqui agora é o quê? Que não, as cargas não se distribuem baseado, a carga desce reto, não, a carga não desce reto, a carga desce pelo caminho que minimiza deformações. Onde eu aprendo isso? Só em resistência materiais. Okay? Tem que ter aquela base, tem que estudar os livros chatos do Timochenko para entender resistência materiais, para que o seu bastante que não existe como ter tensão sem ter deformação, é impossível. Okay? Tá? Então, para correr deformação aqui, teria que correr deformação aqui. Então, para correr deformação aqui, tem que ter tensão aqui, entendeu? Essa que é a regra básica e daí por isso que é o problema, né? Pessoal, eu estou fazendo sobrado e a carga desce reto, então vai acontecer sempre. Não, a carga vai se distribuir pelo gráfico, tensão de deformação e nada mais, ok? Beleza? Mas por enquanto é isso, então. Lembrando vocês que aqui, deixa eu ver, não, do outro lado aqui, ó, tá? Desse lado aqui, ó, eu tenho os meus cursos e tanto o meu curso concreto armado quanto o meu curso de parede estrutural, eu abordo justamente essa questão de rigidez. Eu já vi muito projeto mal feito, muito engenheiro reclamando, muito engenheiro achando que o software é maluco, quando na verdade o maluco não é o software. Por quê? Porque o engenheiro não entende a questão de rigidez e análise adequada e planejamento da estrutura adequada, tá? Antes de sair lançando qualquer coisa no software e depois reclamando que o software que é culpado porque ele não estudou estruturas, beleza? Tá? Mas vou deixar aqui, tanto no curso concreto armado quanto no curso parede estrutural, vão estar no link da bio do Instagram, vão estar no meu Linktree, vão estar em vários locais, tá? Procura embaixo na descrição, algum lugar vai ter, tá? Mas a questão é que nos cursos de prédio, que são os cursos avançados, eu demonstro justamente como otimizar essa questão e as variações que tem numa obra por causa disso. Okay? Porque não pode modular um prédio alto achando que ele é igual a uma casa, um sobrado. Não, ele tem muitas diferenças. E isso é tudo tensão de informação, tá? Mas como que isso impacta no projeto? Aqui eu demonstrei uma coisa, mas tem vários outros fatores, tá? Que vão estar lá nos meus cursos de prédios, beleza? Mas por enquanto seria isso.